que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e com muita alegria estou aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens no Saltério Bíblico, nessa série que é a beleza oculta dos Salmos. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, começando a falar sobre os Salmos de Asaf. Asaf é um salmista muito conhecido, citado na Palavra de Deus, com um levita, filho de Gerson, da tribo de Levi, que tinha como uma de suas incumbências no reinado do rei Davi a questão da música. Ele é citado como um músico importante dentro da corte do rei Davi, ele é contemporâneo do rei Davi, e o segundo livro de Crônicas cita Asaf também como alguém que tinha uma visão profética e trazia algumas revelações ao povo de Israel. E os salmos de Asaf começam, na verdade, em sequência, a partir do Salmo 73, e se estende até o Salmo 83 ou 84, embora o Salmo 50 seja de autoria de Asaf também, mas nós temos essa sequência que se abre aqui, e nós queremos começar a falar sobre alguns desses salmos. Vou começar pelo 74 hoje. Asaf tem uma característica muito interessante na sua escrita. Os salmos de Asaf possuem uma característica muito social, e Asaf vai analisar muito a questão da prosperidade dos ímpios, dos pecadores, e ele vai trazer nas suas composições exatamente o conflito que nós muitas vezes vivemos, ao não compreender algumas coisas que aos nossos olhos são tomadas como injustas. Então, uma das características dos salmos de Asaf são exatamente essa: trazer esse questionamento que surge no coração do cristão, do crente, do que crê no Senhor. Por que as coisas talvez não aconteçam como nós gostaríamos, e por que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam contrariando absolutamente o nosso senso de justiça, o nosso senso humano de lógica e até de compreensão do agir de Deus. Então eu quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 74. Vou ler o Salmo todo, porque esse Salmo aqui ele merece uma exposição, porque ele vai tocar em assuntos que são absolutamente atuais. A atualidade do que se está registrado em uma literatura que remonta-se 1000 anos antes do Senhor Jesus, isso mostra como os problemas da religião, os problemas, vamos dizer assim, do cristianismo, são problemas antiguíssimos. Na verdade, esse aqui é um problema que antecede ao próprio cristianismo enquanto religião institucional. Então, acompanhe comigo a leitura do Salmo de número 74. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto teu mal tem feito, o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam nos lugares das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora todos esses lavores de entalhe quebram também, como machados e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará. Acaso
Blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas o teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade Ele é quem opera os feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as alimarias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu fizeste. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, de sempre crescente tumulto dos teus adversários. Amém? Um salmo um pouquinho extenso, mas eu acho que traz aqui uma realidade bastante pontual para um cenário que nós cristãos, né, podemos ver. E aqui, quando eu digo cristãos, querido, eu digo a todos nós cristãos, a todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Falo aqui aos nossos amigos e irmãos católicos, a todas as denominações protestantes, né? Por mais que a gente tenha muitas vezes a imaturidade de nos distanciarmos e acharmos que somos diferentes uns dos outros, todos que se chamam pelo nome do Senhor são iguais, né? Todos que creem em Cristo Jesus, todos que professam com fé e confiança o credo apostólico, né? Estamos debaixo da mesma palavra. Assim deveríamos estar. Então, queridos, o que eu percebo é que a perseguição à nossa fé, a perseguição à nossa capacidade de ter fé e de professar a fé é algo que precede ao próprio cristianismo. O que nós vamos ver aqui é Asaf olhando para o seu tempo e vendo que há uma grande perseguição, né? E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que quando nós somos perseguidos, é que quando nós somos ultrajados, é quando nós estamos debaixo de um jugo, né, que nos ofende, que nos oprime, que nos agride, a primeira percepção quase que natural do ser humano é achar que Deus nos esqueceu. É achar que Deus nos abandonou. E aqui, dessa maneira, começa Asaf o seu salmo. Porque nos rejeita, ó Deus, e nos rejeita para sempre, né? É evidente que essa fala aqui é uma fala sensorial, é uma fala de quem está sentindo alguma coisa, é uma fala de quem está sofrido. E pessoas sofridas falam coisas que estão desconectadas da realidade espiritual. Muitas vezes a nossa realidade terrena, ela desconecta da realidade espiritual. Isso é natural, isso é normal para todo ser humano que não consegue ter uma visão do todo, né? E nem uma visão do tempo. Nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos, nós vemos o agora, ele vê o para sempre. E às vezes o para sempre do salmista é o agora nosso, né? E o Senhor nos rejeitaste para sempre como? Não foi Deus com Davi, não foi Deus com Moisés, não foi Deus com Abraão, Isaac e Jacó, não foi Deus com Noé. E depois na história nós não vamos ver Deus com o próprio Davi, que é contemporâneo de Asaf, não vamos ver Deus com Daniel, né, com Esdras e Neemias lá no cativeiro. Não vamos ver Deus com tantos homens de fé na caminhada.
Por que esse salmista entende que há uma rejeição de Deus para sempre? Porque é a dor dele que está falando. É o desespero dele que está falando. E muitas vezes quem fala na nossa vida, quem fala na nossa boca, é a dor e o desespero. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Mas aí então ele começa a descrever o povo de Israel como o povo de Deus. Ele começa a descrever o que Deus tem, né, na nossa vida. Ele pede, Deus se lembra da tua congregação, uma congregação que tu adquiriste desde a antiguidade, para remiste, para ser a tribo da tua herança. O verso 2 aqui. Então, agora ele vai ressaltar a nossa identidade. Né? Ele coloca dor, depois ele lembra que nós somos o povo de Deus, mas a despeito disso, o verso 4 começa a dizer que os teus adversários bramam nos lugares das assembleias. O que isso quer dizer? Os nossos adversários estão entrando nos nossos lugares de culto, estão profanando o nosso lugar de culto. Então perceba que há essa observação de Asaf. O Salmo 73, ele vai falar sobre a prosperidade dos maus, um tema interessantíssimo. Né? O Salmo 75, ele vai falar sobre Deus sendo juiz. Né? E aí, a partir do Salmo 75, ele vai mostrar a misericórdia do Senhor, né? Alguém vivendo um outro momento. Mas aqui ele vai falar sobre os adversários que bramam nos lugares das assembleias, que alteiam os seus próprios símbolos. Ou seja, havia uma tendência em Israel, principalmente entre os filisteus, eles entravam em Israel, derrubavam os elementos de religião e nos lugares de culto eles levantavam seus postes ídolos. Nós vivemos isso hoje. Nós vivemos um momento em que os símbolos da nossa fé, que constituíram, por exemplo, o Brasil, é um país que foi constituído dentro da cultura cristã. Quando os portugueses aqui chegaram, embora invadindo uma terra onde já haviam brasileiros nativos, que eram os indígenas, nós vemos aqui uma missa campal marcando o início dessa caminhada cristã, dessa colonização que foi cristã. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, querendo trazer considerações sobre o que foi a colonização portuguesa no Brasil. Não quero trabalhar, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que o cristianismo ele vai delinear a formação da cultura brasileira. A historiografia brasileira, ela parte de uma historiografia cristã. A historiografia religiosa do Brasil, ela precede, né, a historiografia crítica ou sociológica e se confunde com a historiografia cristã. Não apenas a historiografia católica, que é importantíssima, mas nós temos registros da historiografia religiosa protestante no Brasil, muitos não sabem disso, em 1551, quando chega aqui no estado do Rio de Janeiro, né, uma comitiva de crentes, de protestantes calvinistas que vieram da França e Suíça colonizar aqui a Baía de Guanabara, um território que ficou conhecido como a França Antártica, 1551. E nós temos o historiador Jean de Lery, que registra o que foi esse momento, o que aconteceu nesse momento. Inclusive, uma das confissões de fé mais importantes do protestantismo mundial, que é chamada de Confessius Fluminensis, ou conhecida popularmente como Confissão de Fé da Guanabara, escrita em francês por franceses, né? Foi escrita aqui no Brasil, em 1551. Né? Então, os Estados Unidos é um país que foi construído, né, com toda a cultura cristã. Outros países da Europa, na verdade, quase todos os países da Europa. Então, a cultura cristã ela é muito forte e muito importante. Né? E o que temos visto nos nossos dias é a marginalização, ou seja, em todos os sentidos, físico e ideológico, há uma marginalização do cristianismo. Ele tem sido colocado de lado, questionado,
né? E muitas pessoas insultam a nossa fé, tripudiam sobre a nossa fé, e nós temos visto esse povo crescer, temos visto essa tendência aumentar, e aí eu preciso parar e ter o cuidado para não reagir a essa agressividade, a não reagir a essa hostilidade da mesma maneira, pagando na mesma moeda. E esse salmo vai me ensinar algumas coisas. Esse salmo ele se torna importante porque ele vai me ensinar algumas coisas. Essa era uma característica da época. O verso 7 diz assim: deita um fogo ao teu santuário. Lembre-se, nós estamos falando de Asaf no período do rei Davi. O templo ainda não havia sido construído, né? Não sabemos se Asaf viu o templo de Salomão construído, mas se viu, não viu ele profanado. Estamos falando do tabernáculo de Davi, né? Muito possivelmente, porque durante o reinado de Salomão, o templo nunca foi profanado. O templo vai ser profanado depois, né? Então, talvez de maneira profética, Asaf está falando alguma coisa aqui que iria acontecer muitas outras vezes depois, no período de Nabucodonosor, quando a Babilônia entra dentro de Israel e toma Israel, ela depreda o templo. Vamos nos lembrar do período de Alexandre o Grande, que com seu general Epifânio entra dentro do templo de Jerusalém, templo do Senhor, e sacrifica um porco ali, né? É, na verdade, uma afronta terrível. Vamos nos lembrar de vários outros tipos de afronta, e uma das maiores afrontas ao templo de Israel, que foi o ano 70 depois de Cristo, quando o templo é totalmente destruído, e onde havia ali sido construído o templo de Salomão, foi muitos anos depois construído a mesquita do Tomo da Rocha, que é um dos símbolos mais importantes do muçulmanismo, razão de muitas guerras ali naquela região. E toda essa perseguição se estendeu por herança cultural aos templos cristãos. Um dos templos mais importantes da antiguidade era o templo de Constantinopla, a igreja, a Catedral de Santa Sofia, que hoje está na cidade de Istambul, que antes havia sido Constantinopla. Ela foi destruída, saqueada e transformada numa grande mesquita. Então todo esse processo histórico chega aos nossos dias com uma abordagem cultural diferente, né? Os elementos cristãos foram retirados de várias repartições públicas. Ok, estamos num governo laico, talvez esse não seja o maior problema. O grande problema é como o cristianismo é profanado nos nossos dias, como o cristianismo é muitas vezes tratado com absoluto desdém e falta de respeito. Vemos manifestações hoje de grupos ideológicos que afrontam a fé, elementos cristãos sendo colocados de maneira absolutamente hostil, né, e vexatória em desfiles públicos, em manifestações públicas, símbolos cristãos sendo tomados, né, de maneira absolutamente desrespeitosa. Algumas pessoas querem chamar isso de arte. Querido, isso nunca vai ser arte. Se os cristãos fizessem uma encenação nas suas igrejas, zombando de alguns elementos culturais da nossa nação, não seríamos poupados. Seríamos contestados, questionados. Mas eles podem e chamam de cultura e chamam de arte todo o abuso contra os elementos cristãos. E muitas vezes nós vemos isso, né, e se falarmos alguma coisa, somos mal interpretados, né, e somos hostilizados com força, com veemência, né? Realmente isso é revoltante, mas é uma realidade que não é só do nosso tempo. Então eu quero que você entenda, o que está acontecendo nos nossos dias não é um problema de hoje, é um problema de sempre, que precede ao cristianismo. E aí Asaf me faz entender algumas coisas. A partir do verso 12 desse salmo, Asaf vai começar a nos lembrar que Deus é Deus. E Ele é Deus desde a antiguidade. Ele é Senhor na terra, sobre a terra. E todas as coisas que estão na terra estão debaixo do governo dele.
Ele fez o sol, fez a lua, dele é o dia, dele é a noite. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando, na verdade, Asaf diz ao Senhor, lembra-te disto, Senhor. Na verdade, ele não está mandando Deus lembrar, porque Deus não precisa ser lembrado. É uma maneira dele dizer para o povo, para se lembrar que Deus sabe o que está acontecendo. Ele diz assim, não entregue a rapina à vida de tua rola. A rola é um elemento usado para o sacrifício, que aqui nesse caso representa o povo de Deus, né? Considera a tua aliança. Deus não precisa considerar. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quem precisa se lembrar que Deus tem uma aliança com o povo, somos nós. Deus não precisa se lembrar da aliança que Ele tem conosco. Nós é que precisamos nos lembrar da aliança que o Senhor tem conosco. E então, a partir do verso 22, nós temos uma visão que podemos dizer, sim, que é profética, né? Levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua própria causa. Querido, lembre-se de uma coisa. Toda afronta contra Deus não é contra a gente, é contra o nosso Deus. E quem vai se levantar e pleitear essa causa que é dele é o próprio Deus. Ele não vai se esquecer do ímpio. Ele não vai se esquecer de todas as afrontas. Nós precisamos simplesmente esperar e confiar no Senhor. Como diria Leon Tolstói, né? Não devemos resistir o mal com o mal. Lógico, evidentemente citando as Sagradas Escrituras. Tolstói escreveu uma obra importantíssima, O Reino de Deus está em vós. E ele fala sobre a não resistência do mal com o mal. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos aprender a esperar no Senhor e aguardar no Deus da nossa salvação. Continuemos caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que há de vir para julgar os vivos e os mortos e triunfar sobre essa terra, estabelecendo de uma vez por todas o seu reino. O cristianismo repousa nessa expectativa, nessa esperança, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, a graça e a paz. Até o próximo programa. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.